Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Amém. Até aqui. Esses dias eu estava descalço na minha casa e eu chutei com toda a força o meu dedinho contra a beirada da minha escrivaninha. Com toda a força. Chutei. Sem querer, obviamente. E doeu. Doeu bastante. Eu sofri bastante. O meu dedinho chegou a sangrar. Sentir dor não é nem um pouquinho agradável, né? Agora, pior do que sentir dor é não sentir dor alguma quando deveríamos sentir dor. Por exemplo, se eu chutasse o meu dedinho contra a beirada da minha escrivaninha e não doesse, é porque estaria algo errado comigo, né? Essa, inclusive, é uma doença gravíssima. Como a pessoa não sente dor, ela não sabe que ela se machucou. A gente sabe que a gente se machuca por quê? Porque dói. A pessoa que não sente dor, que tem essa doença que impede que ela sinta dor, ela pode se machucar gravemente e, inclusive, chegar à morte sem saber, porque ela não sente dor alguma. Então, embora a dor não seja nem um pouquinho agradável, pior do que sentir dor é não sentir dor alguma quando a gente deve sentir dor. A vida cristã é marcada por dores, por sofrimentos. E a coisa mais fácil que pode acontecer conosco é nós nos escandalizarmos com o sofrimento. É nós nos ofendermos com o sofrimento, a ponto de desistirmos da fé em Jesus. Existem apenas duas razões pelas quais as pessoas que um dia professaram fé em Jesus abandonam essa fé. Apenas duas razões: o pecado e o sofrimento. Elas dão várias desculpas. Mas para todas as desculpas que as pessoas dão, essas são as duas únicas razões para o desvio: o pecado ou o sofrimento. Ou as pessoas se desviam de Jesus porque elas querem pecar contra Ele, ou então porque elas se ofenderam com o sofrimento. Se escandalizaram com o sofrimento. Então elas abandonam a fé. Sendo este o caso, então, nós devemos fazer de tudo para não nos ofendermos nem com Deus, nem com o sofrimento, para nós não nos escandalizarmos nem com Deus e nem com o sofrimento que Ele ordena sobre nós. Agora, como é que nós faremos isso? Entendendo um motivo pelo qual Deus traz o sofrimento sobre nós. E então, com base nesse conhecimento, nesse entendimento, nos alegrando não por causa do sofrimento em si, mas em meio ao sofrimento. E quando eu falo de alegria em meio ao sofrimento, em nenhum momento eu estou sugerindo que essa alegria não vai acontecer no meio de lágrimas. Em nenhum momento eu estou sugerindo uma alegria que nega a realidade da dor e do sofrimento. Porque imaginem vocês, se eu chutasse o meu dedinho contra a beirada da minha escrivaninha e doesse, como de fato doeu, mas eu negasse a dor, eu dissesse, não está doendo. Isso não é nem um pouquinho saudável. Não é nem um pouquinho saudável, nem do ponto de vista psicológico, e muito menos do ponto de vista espiritual, negar a dor. Fingir como se a dor não existisse. Não. A gente tem que encarar a dor de frente. A dor existe, a dor está ali.
O sofrimento está ali. Em nenhum momento eu estou sugerindo que essa alegria aqui é uma alegria superficial, uma alegria que nos leva a viver uma vida no mundo da lua, uma vida que nega a realidade do sofrimento. Não. A verdadeira alegria, a alegria como Deus a define, não é a alegria que se esconde da dor, fingindo que a dor não existe. Não. A verdadeira alegria é aquela alegria que derrama lágrimas em meio à dor. Sim, a dor do próximo, todo o sofrimento que a gente sente em nós, ou que a gente sente em nós porque a gente está vendo outros sofrendo, essa alegria, ela derrama lágrimas, ela chora, ela sente a dor, ela reconhece a existência do sofrimento. Mas ainda assim, existe alegria, mesmo em meio às lágrimas sendo derramadas. Mesmo assim, ela ainda mantém firme a sua esperança e a sua confiança em Deus. Nós não nos alegramos pelo sofrimento em si, porque nós gostamos de sofrer. Não. Nós nos alegramos por aquilo que Deus está operando através do nosso sofrimento. E é por isso que, nos alegrando em meio aos sofrimentos, simultaneamente nós devemos também orar para que Deus nos livre deles. Porque não há nenhuma contradição entre uma coisa e outra. Não há nenhuma contradição entre entender que nós, como filhos de Deus, devemos nos alegrar em meio ao sofrimento e, ao mesmo tempo, orar a Deus para que Deus nos livre do sofrimento. Não há nenhuma contradição entre uma e outra coisa. Você veio aqui nessa noite para ouvir a voz do Espírito Santo e para ser consolado por Ele. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo à medida em que Ele usa a palavra de Deus para te admoestar e consolar nessa noite. Alegre-se nos teus sofrimentos em Cristo e, simultaneamente, ore a Deus para que Ele te livre de todos eles. O que nós temos no versículo 24, entre o versículo 24 aqui do capítulo 1 e o versículo 5 do capítulo 2, o que nós temos aqui é uma exposição do ministério de Paulo a favor dos colossenses. E aqui nós devemos nos lembrar que Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. O fundador dessa igreja foi Epáfras. Paulo nem mesmo teve a oportunidade de ver essa igreja, de visitar essa igreja. Ele não conhece ninguém dali. No entanto, ainda assim, Paulo reconhece ser responsabilidade sua zelar pela proteção e pelo bem-estar espiritual, até mesmo das igrejas que ele não fundou e as quais ele jamais visitou. E o que leva Paulo a expor o seu ministério a favor dos colossenses, mesmo que ele não tenha conhecido eles pessoalmente, é o que ele escreveu no final do versículo 23. No final do versículo 3, ele afirmou que os colossenses não deveriam se afastar do evangelho do qual Paulo foi feito ministro. E é exatamente por ser ministro do evangelho que Paulo nem se ofendia e nem se escandalizava com os sofrimentos que se abatiam sobre ele. Regozijo-me agora no que padeço por vós, no que sofro por vós, ele diz. Ele sente regozijo, ele sente alegria em meio ao sofrimento. Em vez de se escandalizar, em vez de se ofender, Paulo se alegra, Paulo se regozija. Agora, vocês sabem de onde Paulo estava escrevendo essa carta? Ele estava escrevendo lá de Roma, enquanto ele estava preso por pregar o evangelho. Lá de Roma, enquanto estava preso, esperando ter o seu caso ouvido e julgado por César, conforme nós lemos no relato de Atos, é que Paulo escreve essa carta. O que significa duas coisas, Paulo estando preso. Em primeiro lugar, a liberdade dele tinha sido tolhida, ele não tinha mais liberdade. E em segundo lugar,
ele poderia morrer. Ele poderia ser executado. Caso assim julgasse César. Mas Paulo não se ofendeu, nem se escandalizou com a sua prisão. Ele não se ofendeu, nem se escandalizou com a possibilidade de ser executado. Ele não se escandalizou, nem se ofendeu com Deus, e muito menos com os sofrimentos que Deus ordenou sobre a vida dele. Paulo não disse a Deus: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Né? Porque eu estava pregando o Evangelho, por que eu fui lá para Jerusalém para levar suprimentos para os pobres de Jerusalém, por que o Senhor permitiu que eu fosse preso? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Não, em vez de se ofender e se escandalizar, Paulo está alegre, Paulo se regozija em todos os seus sofrimentos. Muitas vezes nós nos ofendemos com os sofrimentos, com as tribulações. Pense agora, hoje. A morte da Indiara hoje à tarde. A morte do Elemar e da minha avó há alguns meses atrás. E tantas outras coisas que aconteceram conosco e com pessoas que nós conhecemos. Muitas vezes nós nos ofendemos e nos escandalizamos com os sofrimentos que se abatem sobre nós. Tudo isso facilmente pode nos conduzir em direção à desistência da fé. Nós nos ofendemos, nos escandalizamos, pensamos: para que eu vou continuar servindo a Deus nessas circunstâncias? Por que eu vou continuar servindo o Deus que ordenou que essas circunstâncias ocorressem da forma como elas ocorreram? Mas na última pregação que nós fizemos em Colossenses, nós enfatizamos bastante a necessidade do arrependimento, a necessidade de mudarmos a forma como pensamos, como sentimos, a forma como queremos. Nós enfatizamos a necessidade de abandonarmos a cosmovisão ensinada por aqueles que estão debaixo do domínio das trevas e adotarmos a cosmovisão que pertence ao Filho de Deus, a cosmovisão que é própria do reino do Filho do amor de Deus. E a cosmovisão do Filho de Deus, a cosmovisão, o que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo, é uma visão da realidade, é como nós encaramos o mundo, é como nós encaramos a realidade, é como nós interpretamos o mundo e a realidade. Isso é uma cosmovisão. A cosmovisão do Filho de Deus é toda abrangente, ou seja, ela cobre todas as áreas da vida, inclusive a forma como nós devemos encarar e interpretar o sofrimento. Se nós dizemos que pertencemos a Jesus, se nós dizemos que já fomos transportados do reino do império das trevas para o domínio do Filho do amor de Deus, isso quer dizer que nós devemos adotar a visão do Filho de Deus acerca do sofrimento. Como Jesus encara o sofrimento, como Jesus interpreta o sofrimento. Isso quer dizer que em vez de nos escandalizarmos e nos ofendermos com Deus e com o sofrimento que Ele ordenou sobre as nossas vidas, nós devemos, como Paulo, nos alegrar, nos regozijar, mesmo quando estamos sofrendo as maiores dores e as maiores tragédias da vida. E aqui eu repito o que dissemos na introdução. Em nenhum momento eu estou sugerindo que essa alegria
é contrária à constatação de que a dor é real e de que a dor muitas vezes é insuportável. Não, a alegria de que Paulo fala aqui é a alegria que se manifesta em meio às lágrimas. É a alegria que reconhece a dor. Não é que você deva se alegrar e se regozijar nos sofrimentos, pelos sofrimentos em si. Ah, que bom que eu estou sofrendo, eu gosto de sofrer. Né? Que bom que eu chutei o meu dedinho contra a minha escrivaninha e ele chegou a sangrar. Que bom, é muito bom sentir isso. Não, não é assim. Você deve se alegrar e se regozijar em meio aos teus sofrimentos, em razão daquilo que os teus sofrimentos significam para ti e para os teus irmãos, para ti e para a igreja. Por que Paulo está cheio de alegria e regozijo? Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo está cheio de alegria e regozijo porque pelos seus sofrimentos ele estava complementando o que falta das aflições de Cristo. Isto é, no lugar do seu corpo, que é a igreja. Na última pregação que nós fizemos em Colossenses, nós discutimos rapidamente acerca dos vários sentidos em que o texto bíblico utiliza a expressão o corpo de Cristo. Naquela ocasião nós fizemos a necessária distinção entre o corpo físico de Jesus e o corpo místico de Jesus. O corpo físico é aquele corpo que Jesus tinha e tem que é semelhante ao nosso. Um corpo de carne e ossos. Um corpo que tem sangue, um corpo que se cansa. Esse é o corpo físico de Jesus. O corpo místico de Jesus é a igreja. Afirmar que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou neste mundo com um corpo físico de carne e osso, de carne e sangue, semelhante ao nosso, é imprescindível para o correto entendimento do Evangelho. Porque nas suas últimas pregações, nós dissemos que uma forma de gnosticismo incipiente já estava invadindo algumas igrejas cristãs na parte final do período apostólico. Os vários gnosticismos do século II, bem como as suas versões embrionárias do século I, elas afirmavam uma dicotomia entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles diziam que o mundo espiritual é intrinsecamente bom. Tudo aquilo que é espiritual é necessariamente bom. E tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que a gente pode tocar e ver é intrinsecamente mal. E eles diziam então que Jesus, sendo um espírito puro, jamais tomaria sobre si um corpo humano, um corpo físico. Né? A pureza da espiritualidade de Jesus jamais se contaminaria com essa carne má, com a realidade física má deste mundo. Ocorre que se Jesus não assumiu um corpo físico, ele jamais se tornou um ser humano. Né? Porque parte do que é ser uma pessoa humana é possuir um corpo físico. E não sendo um ser humano como nós, Jesus jamais poderia nos representar diante de Deus, porque o segundo Adão não pode ser o segundo Adão se ele não é um homem igual ao primeiro Adão. E além do mais, um espírito não pode ser pregado na cruz. Né? Jesus, se ele fosse como queriam os gnósticos, Jesus jamais poderia receber no nosso lugar a maldição da lei para que nós fôssemos libertos, perdoados
e justificados. É por isso que João, na sua primeira epístola, ele afirma que se fazem anticristos todos aqueles que negam que Jesus veio a este mundo com um corpo físico. Todos aqueles que negam se fazem anticristos. E é por isso, por estar combatendo esse mesmo gnosticismo incipiente que estava invadindo a igreja de Colossos, que nos versículos 20 e 22, Paulo faz questão de citar o sangue e a carne de Jesus. Mas além do seu corpo físico, é dito também que Jesus tem um corpo místico, a igreja. E assim como havia uma medida de sofrimento que Jesus deveria suportar no seu corpo físico, incluindo a morte, existe uma medida de sofrimento que Jesus deve suportar no seu corpo místico, que é a igreja. Para, por meio desses sofrimentos, aperfeiçoar a todos aqueles pelos quais ele morreu. E aqui é necessário que nós enfatizemos o seguinte: para a nossa salvação, os sofrimentos que Jesus recebeu no seu corpo físico, todos esses sofrimentos que culminaram na sua morte, todos eles foram suficientes para garantir o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, a nossa santificação, glorificação e vida eterna. A salvação que Jesus conquistou para nós nos coloca em uma comunhão tão íntima com Ele, de modo que nós estamos unidos a Ele nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. É por isso que nós lemos textos bíblicos que afirmam que nós fomos crucificados e sepultados com Jesus. E outros textos bíblicos que afirmam que nós fomos ressuscitados com Jesus. E ainda outros que afirmam que em Jesus nós estamos assentados nos lugares celestiais. Assim como Jesus está assentado à destra do Pai, nós estamos junto, nele, assentados nos lugares celestiais. Tal é a nossa intimidade com Ele, tal é a nossa comunhão com Ele, tal é a proximidade da nossa união e comunhão com Ele. Nós estamos unidos a Jesus para sempre e em todas as circunstâncias, nos seus sofrimentos, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão aos céus. Nós estamos unidos aos sofrimentos de Jesus, o que significa o seguinte: a vida cristã nesse mundo é marcada pelos sofrimentos. Da mesma forma que Deus determinou uma medida de sofrimento que Jesus deveria suportar no seu corpo físico, Deus também determinou uma medida de sofrimento que Jesus deve suportar no seu corpo místico. É por isso que, ao confrontar Paulo, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo a igreja, estava perseguindo aqueles que criam em Jesus. Mas Jesus estava encarando aquela perseguição como uma perseguição contra ele. Jesus terminou de suportar os sofrimentos no seu corpo físico. Agora ele suporta os sofrimentos no seu corpo místico, que é a igreja, que é o seu corpo. Agora, depois dessa longa e necessária explicação, nós voltamos ao texto. Partindo então desse pressuposto de que há uma medida de sofrimento que Jesus deve suportar no seu corpo místico, que é a igreja, quanto mais sofrimentos Paulo tiver que suportar, uma menor quantidade de sofrimentos resta para ser suportado pelo restante do corpo, pelo restante da igreja. É isso que Paulo está afirmando aqui. Se existe uma medida fixa de sofrimento que Jesus deve suportar no seu corpo místico, que é a igreja, existe uma medida. O que significa que esse sofrimento é finito. Quanto mais Paulo sofre, menos sofrimento resta para o corpo de Cristo, para a igreja. Eu vou repetir aqui para que não restem dúvidas.
Assim como Deus determinou uma medida de sofrimento que Jesus deveria suportar no seu corpo físico, Deus também determinou uma medida de sofrimento que Jesus deve suportar no seu corpo místico, que é a igreja. Logo, quanto mais Paulo padece no seu corpo, quanto mais ele sofre, estando preso, menos sofrimento resta para os demais membros do corpo de Cristo. É por isso que Paulo se alegra. É por isso que Paulo se regozija nos seus sofrimentos, porque por meio deles ele está suplementando aquilo que falta das aflições de Cristo no que diz respeito ao seu corpo místico, que é a igreja. O que quer dizer que quanto mais Paulo sofresse, menos sofrimento os colossenses teriam que ter. É por isso que Paulo personaliza aqui. Eu me alegro, eu me regozijo em meio aos meus sofrimentos, porque eu estou sofrendo no lugar de vocês. Em vez de vocês estarem sofrendo, sou eu que estou sofrendo. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Esse por vós aqui tem sentido de no lugar de vós, no lugar de vocês. E se isso é verdade com relação a Paulo e os colossenses, é também verdade com relação a Paulo e a nós. Quanto mais Paulo sofresse, menos sofrimento restaria, inclusive para nós hoje. Esta também é a razão pela qual nós devemos nos alegrar e nos regozijar, porque quanto mais nós sofrermos, menos sofrimento resta para os nossos irmãos. Porque quanto mais nós sofrermos, mais nós esgotaremos aquela medida fixa de sofrimento. E quanto mais nós esgotarmos essa medida fixa de sofrimento, menos sofrimento haverá para ser suportado pelos demais. E aqui é necessário fazer uma observação. Se eu estivesse pregando nesse texto aqui há alguns anos atrás, neste ponto eu diria que isso aqui se aplica apenas àqueles sofrimentos que decorrem da perseguição dos incrédulos contra os crentes, como é o caso de Paulo aqui. Né? Paulo está preso, Paulo está sofrendo porque ele está sendo perseguido pelos incrédulos. Eu diria isso, é só isso. Isso que Paulo fala aqui é verdadeiro apenas com relação ao sofrimento que é causado pela perseguição dos incrédulos. É isso que eu diria se eu estivesse pregando nesse texto há alguns anos atrás. Mas em anos mais recentes eu mudei de opinião pelo seguinte motivo. Nós não podemos adotar um pensamento dualista como os gnósticos faziam. E aqui é que muitas vezes o gnosticismo, derrotado no 2º e 3º século, muitas vezes perdura no meio da igreja cristã. A gente cria esses dualismos que não são bíblicos. Nós não podemos criar uma dicotomia entre a vida espiritual, a vida com Deus e a vida nesse mundo. Não existe. Para o crente, não existe diferença entre a vida espiritual, entre a vida com Deus e a vida desse mundo. Não existe diferença. Porque se nós somos chamados para viver para Deus, aonde nós somos chamados para viver para Deus? É neste mundo. É neste mundo que nós somos chamados para viver para Deus. Não é numa realidade etérea, numa realidade imaterial, como diriam os gnósticos. Não, nós somos chamados para viver para Deus neste mundo aqui. Logo, para o Filho de Deus, para aquele que é membro do corpo de Cristo, não existe distinção entre um tipo de sofrimento e outro. Para o Filho de Deus, não existe distinção entre sofrer por causa da pregação do Evangelho, como é o caso de Paulo aqui, e aquele sofrimento que vem de um casamento que explodiu, que deu errado.
Não existe distinção entre o sofrimento que vem de pregar o Evangelho e o sofrimento que vem por causa de uma doença, ou por causa de uma morte, ou por causa de várias mortes. Não existe diferença, não existe distinção para o Filho de Deus. Porque sendo que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus, em última instância, todos os sofrimentos que se abatem sobre nós, em qualquer área da vida e da existência, eles também estão diretamente ligados à glória de Deus. É por isso que nós vamos aplicar esse texto aqui às situações e circunstâncias que estamos vivendo. Porque embora esse texto nos lembre dos nossos irmãos, que à semelhança de Paulo, estão presos e muitas vezes sendo torturados e até executados em lugares como China e Coreia do Norte, não é isso que nós estamos enfrentando aqui. Nós não estamos sendo ameaçados com prisão, com a tortura e com a execução por sermos crentes em Jesus. A nossa igreja enfrenta a terceira morte em questão de poucos meses. Em julho morreu a minha avó, em agosto morreu o Edemar, e hoje à tarde morreu a Indiana. Nós temos também outros irmãos, outros membros, que estão sofrendo em outras áreas da vida. Eles não ficaram doentes, não estão em perigo de morte, mas estão sofrendo com outras coisas. Nesses dias estavam alguns irmãos lá em casa, enquanto nós conversávamos acerca da Indiara e da doença da Indiara, alguém perguntou de que modo Deus está sendo glorificado com a doença da Indiara. E a pessoa disse, e caso ela venha a morrer, de que modo Deus vai ser glorificado pela morte dela? Essas são perguntas importantes e difíceis de serem respondidas, não porque a palavra de Deus não trate sobre isso, mas porque a morte é um assunto terrível para nós. A morte é um assunto difícil para nós. É por isso que é difícil tratar disso. Porque quando ninguém morreu e a gente fala da morte, a gente não considera seriamente o assunto, né? Porque está todo mundo bem de saúde, ninguém está a perigo da morte, né? Mas aí quando alguém morre, daí fica difícil de tratar desse assunto exatamente porque a pessoa acabou de morrer. No momento em que essas perguntas foram feitas, por alguma razão, eu não me dei conta de que eu iria pregar nesse texto aqui alguns dias depois. Esse texto aqui nos dá a resposta a essas perguntas. Deus foi glorificado no sofrimento da minha avó e também foi glorificado na morte dela, porque por meio do sofrimento que ela teve que suportar, ela estava esgotando um pouquinho mais da medida do sofrimento que Jesus deve suportar no seu corpo místico. Deus foi glorificado no sofrimento de Edemar e também na morte dele, porque por aquilo que ele padeceu no corpo dele, ele estava esgotando um pouquinho mais do sofrimento que Deus determinou que deve vir sobre a igreja. E agora nós podemos dizer também que Deus foi glorificado na doença da Indiara
e agora na morte dela, porque através de todo o sofrimento que ela teve que padecer no seu corpo, ela estava esgotando um pouquinho mais a medida do sofrimento que Deus determinou que deveria de vir sobre nós. Deus usou o sofrimento e a morte da minha avó, do Edemar e da Indiara para o benefício de toda a igreja, nós aqui, e de toda a igreja que está espalhada por todo o mundo. Para que a igreja como um todo tenha que suportar uma quantidade menor de aflição. Enquanto eu pensava sobre isso, na preparação para esse sermão, me ocorreu um pensamento. Pode parecer louco a princípio, mas eu creio que faz todo sentido esse pensamento diante daquilo que Paulo escreve neste verso. Imaginemos alguns irmãos nossos presos e sendo torturados lá na China e na Coreia do Norte, a perigo de serem executados. Para aliviar o sofrimento desses nossos irmãos, talvez Deus usou a morte da minha avó, do Edemar e da Indiara. Para esgotar esse sofrimento que viria sobre esses que estão presos, talvez Deus usou a morte da minha avó, do Edemar e da Indiara. E talvez Deus está usando agora o nosso sofrimento, o nosso luto, a nossa tristeza, para que os familiares e amigos daqueles irmãos lá na China e na Coreia do Norte não tivessem que sofrer, não tivessem que ficar enlutados. E enquanto eu pensava sobre isso, eu não pude evitar um sorriso em meio às lágrimas. Mas aí fica a pergunta, tá bom, mas qual é o benefício da Indiara? Qual é o benefício do Edemar? Qual é o benefício da minha avó? Qual é o benefício de todos aqueles que sofreram e sofrem e agora choram pela morte dessas pessoas? Que benefício recebem as famílias e os amigos que ficaram e estão enlutados com a morte deles? Eu tenho toda a certeza que Deus, sendo o Deus justo e amoroso que Ele é, Ele sabe exatamente como recompensar aqueles que Ele usa dessa forma. Deus sabe como recompensar aqueles que Ele usa para que eles sofram, né? Aqueles que Ele usa no sentido de eles sofrerem no nosso lugar para que nós não tenhamos que sofrer tanto assim. Eu tenho toda a certeza que a minha avó, o Edemar e a Indiara estão agora mesmo na presença de Deus, sendo recompensados com uma glória eterna que jamais passará, porque foi o próprio Paulo que afirmou o seguinte: se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Isso é Romanos 8, 17 e 18. Por isso não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas aquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Isso é 2 Coríntios 4, versículos 16 até o 18. É dessa forma que Deus foi
e continua sendo glorificado pelo sofrimento e pela morte da minha avó, do Edemar e da Indiara. Até algumas horas atrás, nós orávamos para que Deus curasse a Indiara. Mas essa não foi a vontade de Deus. Falemos de nós, então, agora. Falemos daqueles que ainda estamos vivos. De nós que sentimos a morte dos nossos familiares, amigos e irmãos. Sendo que esse nosso sofrimento agora também está beneficiando a Igreja de Jesus no mundo inteiro? Isso de modo algum significa que nós não devemos orar para nos vermos livres desse sofrimento. Longe disso, porque embora Paulo afirme que os seus sofrimentos na prisão beneficiam a igreja, ele certamente desejava a sua liberdade e ele certamente orava a favor da sua liberdade. Isso a gente pode perceber, por exemplo, em Filemão. Filemão foi escrito junto com Colossenses, porque Filemão morava em Colossos. A mesma pessoa que levou a carta aos Colossenses levou também a carta a Filemão. E é isso que Paulo escreveu a Filemão. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem. Paulo está preso em Roma, enquanto ele está escrevendo Colossenses e Filemão. Prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Paulo desejava a sua liberdade, Paulo orava pela sua liberdade e Paulo sabia que outros estavam orando pela sua liberdade. Então, ainda que Paulo entenda que o seu sofrimento beneficia a igreja, Paulo jamais adota o pensamento, bom, então eu não posso orar para que Deus me livre do sofrimento. Não. Eu vou me alegrar no meio do sofrimento, porque meu sofrimento beneficia os outros, mas eu também vou orar para que Deus me livre desse sofrimento. Eu vou desejar o meu livramento dessa dor que eu estou sentindo agora. O sofrimento da Indiara acabou na tarde de hoje. Mas o nosso sofrimento e o sofrimento da sua família continua. Mesmo reconhecendo que, de acordo com Paulo, aqui em Colossenses, o nosso sofrimento, o nosso luto, de uma forma misteriosa, beneficia a igreja, mesmo reconhecendo isso, nós devemos desejar e orar pelo fim do sofrimento. Para que nós e as famílias enlutadas sejam consoladas. Do mesmo modo, você deve se alegrar sim nos teus sofrimentos particulares, né? Porque você tem outros sofrimentos. Nós estamos sofrendo com a morte da Indiara, mas cada um de nós tem outros sofrimentos particulares, muitos dos quais as outras pessoas nem sabem, nem conhecem as nossas lágrimas. Você deve se alegrar sim nos teus sofrimentos particulares, pois por eles você está esgotando uma parcela da medida de sofrimento que deve vir sobre toda a igreja. Alegre-se sim, não pelo sofrimento em si, mas por aquilo que o teu sofrimento significa para os teus irmãos e para você mesmo, porque se você foi feito participante dos sofrimentos do corpo místico de Cristo, isso significa que você faz parte do corpo místico de Cristo. Isso significa que você está em Jesus, você está em Cristo. Mas se você rejeita os sofrimentos que Jesus deve padecer no seu corpo místico, se você não aceita de bom grado esses sofrimentos, se você os rejeita como se coisa estranha estivesse acontecendo com você, como se Deus estivesse te tratando com injustiça, talvez você deva
se perguntar a si mesmo, à luz da palavra de Deus e de acordo com a iluminação do Espírito Santo: será que eu sou mesmo um crente em Jesus? Porque como eu posso ser um crente em Jesus e ao mesmo tempo considerar injustiça os sofrimentos da vida cristã? Como eu posso ser um crente em Jesus e me ofender e me escandalizar com Deus e com os sofrimentos que Deus ordenou sobre a minha vida? Não rejeite nem se ofenda e tampouco se escandalize com esses sofrimentos. Pelo contrário, à semelhança de Paulo e tantos outros, alegre-se e regozije-se em meio a esses sofrimentos. E de novo, eu repito, eu não falo de uma alegria superficial que nega a dor, que nega as lágrimas, que nega que está doendo muito e é quase insuportável. Não. É uma alegria que reconhece a dureza da dor e do sofrimento, mas que ao mesmo tempo atribui bondade, misericórdia, graça e amor a Deus, depositando nele toda a fé, toda a confiança e toda a esperança, sabendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para que nós sejamos feitos cada vez mais semelhantes a Jesus. E em meio a essa alegria, ore a Deus para que Deus te livre do sofrimento. Pois como nós vimos a partir da experiência de Paulo aqui, não há nenhuma contradição em alegrar-se no sofrimento, em meio ao sofrimento, e ao mesmo tempo desejar o livramento e pedir de Deus o livramento. E aqui eu quero acrescentar um parêntese importante. E eu espero que vocês não se ofendam com aquilo que eu vou dizer agora. Porque passou da hora de nós deixarmos de sermos crianças em Cristo e caminharmos em direção à maturidade espiritual. Há alguns dias atrás, eu ouvi um áudio compartilhado em um grupo de WhatsApp. E quando eu ouvi, eu fiquei profundamente irritado. Eu fiquei profundamente irado ao ouvir este áudio. Esse áudio ele tratava exatamente do que nós estamos falando aqui. Nos últimos meses, 4 pessoas moradoras dessa rua morreram. 3 eram membros dessa igreja, e uma senhora incrédula, que mora um pouquinho mais para lá, também faleceu. Nesses últimos meses. O áudio que eu ouvi veio de uma senhora crente, que mora aqui na rua, que há muito tempo atrás chegou a ser membro aqui, mas agora não congrega mais aqui conosco. E eu falo isso de forma pública, porque esse áudio ele não foi enviado de forma pessoal para alguém, não, ele foi enviado para um grupo de WhatsApp. E aquilo que é falado de forma errada, de forma pública, deve ser corrigido de forma pública também. Então, nessa noite, nós vamos corrigir aquilo que foi dito de errado. Nesse áudio, a nossa irmã, bem intencionada, eu não duvido das boas intenções dela, mas como diz o ditado, o inferno, de boas intenções, o inferno está cheio. Não basta a gente ter boas intenções. É necessário a gente saber como colocar as nossas boas intenções de fato em prática. Então, nesse áudio, a nossa irmã, bem intencionada, mas muito mal informada, ela sugere que a morte dessas 3 pessoas na nossa rua, na época haviam morrido apenas 3 pessoas, agora são 4, ela sugere no áudio que essas mortes aqui na rua não pode ser outra coisa senão o resultado de um trabalho de macumbaria. E ela continua. Ela sugere, e eu falo isso não porque eu tomei as dores da minha avó. Não, ela continua sugerindo que a minha avó, o Edmar,
pecaram contra Deus. E é por isso que o trabalho de macumbaria pegou neles e os matou. E ela prossegue dizendo que o mesmo aconteceu com a Indiara. Ela chega a dizer, quem sabe a Indiara julgou alguém no seu coração e daí pegou nela também, e é por isso que ela está lá no hospital morrendo. Sim, não, mas sim, não, exatamente, ela cita 3 mortes na rua, né? Quem são as mortes na rua? A avó, o Edemar e a senhora incrédula ali. Sim, isso, exatamente. Então ela prossegue dizendo que o mesmo aconteceu com a Indiara. A Indiara pecou, a Indiara julgou alguém no seu coração. Ela também pecou contra Deus e por isso o diabo pôde trazer essa doença sobre a sua vida. E então ela continua informando que entrou em contato com um pastor que antes de se converter era adepto, agora não me lembro se era adepto da bruxaria ou de qualquer outra coisa assim. Ela entrou em contato com esse pastor, e esse pastor, durante a madrugada de uma sexta-feira, iria untar a nossa rua. E eu falo propositamente untar, porque não existe isso de ungir rua. Né? Porque ainda que Jerusalém fosse um antro de demônios, Jesus jamais ordenou que os seus discípulos, que os apóstolos, ungissem as ruas de Jerusalém. Jesus não ordenou isso. Jesus disse, a forma de se livrar do diabo aí, é ungir as ruas de Jerusalém. Jesus não fez isso. Quando pregou em Atenas, cidade famosa pela idolatria, e em Éfeso, cidade famosa por causa da bruxaria, Paulo e os seus companheiros não ungiram as ruas daquelas cidades. Não. Extra-bíblica, portanto, e até mesmo antibíblica, a prática que alguns têm de ungir objetos, ungir carros, casas, ruas, cidades, assim por diante. Logo, sendo essa prática extra-bíblica e até mesmo antibíblica, não há por que falar de ungir uma rua, apenas de untar uma rua. Aquele pastor não ungiu a Rua Machado de Assis, não. Ele untou a Rua Machado de Assis da mesma forma que nós untamos uma forma ou uma panela. Ele untou a rua, não ungiu, porque isso não existe. Né? O padre Quevedo, nessa instância aqui, ele teria razão. Isto não existe. Né? Não existe isso. A untar a nossa rua, o trabalho de macumbaria supostamente seria desfeito. Eu não vou gastar agora o meu tempo falando de macumbaria. Tá? Porque isso será melhor tratado quando eu tiver oportunidade de novo de pregar em 1 Coríntios 8, 9 e 10. O que eu quero tratar nessa noite, nesse parênteses da pregação, é a arrogância sem tamanho que está por trás da afirmação de que certos irmãos pecaram. E é por isso mesmo que eles ficaram fracos, doentes e até mesmo morreram. E ao falar dessa forma, logo eu me lembro de 1 Coríntios 11, onde ao tratar da ceia do Senhor e do modo correto de participar dela, Paulo afirma que aqueles que participam da ceia do Senhor de forma indigna, eles ficam fracos, doentes e até chegam à morte. Mas a pressuposição de Paulo, nesse caso, é que é Deus que está fazendo isso, não é o diabo. Não foi preciso que alguém fizesse um trabalho de macumbaria para pagar um demônio, para que o demônio fosse lá e se aproveitasse do fato de que a pessoa tenha participado de forma indigna e assim a pessoa fique fraca, doente e morra. Não! Em nenhum momento isso se passa pela mente de Paulo enquanto ele escreve 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11 foi escrito para que cada um julgue a si mesmo. E não para que nós fiquemos especulando acerca da vida dos outros. 1 Coríntios 11 não dá autoridade para que nós especulemos acerca da vida dos outros. É cada um que deve julgar a si mesmo.
E aqui é que nós percebemos a arrogância, a petulância, a hipocrisia e até mesmo a cegueira espiritual. Porque essa nossa irmã, bem intencionada, mas muito mal informada, fisicamente ela está ficando cega. A visão dos seus olhos está diminuindo paulatinamente. E a gente poderia pensar, né? Pô, será que ela pecou? E por isso o diabo está agindo na vida dela, tirando a visão dos seus olhos? Porque se ela especulou acerca da vida dos outros, ela abriu a porta para que outros especulem acerca da vida dela. Acerca dos parentes dela, que também têm doenças, são crentes e também têm enfermidades. Mas embora ela tenha aberto a possibilidade de especularmos sobre a sua vida e doença, como eu disse antes, a palavra de Deus não nos permite que façamos isso. Cada um dos filhos de Deus deve examinar-se a si mesmo diante de Deus, consertando com Deus tudo aquilo que está errado. Sim. 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 Nós não vamos especular acerca da vida e da doença dessa nossa irmã, bem intencionada, mas muito mal informada, porque isso é entre ela e Deus. E do mesmo modo, nem ela e nem ninguém pode especular acerca das doenças e mortes que colheram a minha avó, o Edemar, e agora a Indiara. Ninguém pode especular sobre isso. Isso é entre eles e Deus. Eu não creio que tenha sido este o caso, mas ainda que fosse, eu não creio que esse tenha sido o caso da minha avó, do Edemar e da Indiara. Mas ainda que fosse, em 1 Coríntios, Paulo afirma que o juízo de Deus sobre aqueles que participam de forma indigna da ceia é para que eles não sejam condenados com o mundo. Ou seja, o juízo de Deus sobre os seus filhos, em 1 Coríntios 11, é para evitar que eles, os seus filhos, sejam condenados ao inferno junto com o mundo. Então, ainda que fosse o caso de que 1 Coríntios 11 se aplicasse à minha avó, ao Edemar e agora à Indiara, isso nada diz respeito ao destino eterno deles. Porque aquilo que Paulo diz é que quando Deus julga alguém dessa forma, Deus julga para que essa pessoa não seja condenada com o mundo. Logo, ainda que seja esse o caso, eles continuam na presença de Deus. Agora, voltando um pouco aqui a tratar acerca da pataquada, da untagem da nossa rua. Se o suposto trabalho de macumbaria apenas deu certo porque eles pecaram, qual é a solução então? Não seria o arrependimento? Né? Se o trabalho de macumbaria só deu certo porque houve pecado, a solução é o arrependimento do pecado. Né? Até onde eu sei, nem Jesus, nem os apóstolos disseram que uma alternativa ao arrependimento é ficar untando rua. Né? Jesus não disse, olha, vocês têm uma escolha, vocês podem se arrepender dos pecados ou vocês podem untar a rua. Jesus não disse isso. Por fim, não foi o mesmo Jesus que disse aos seus discípulos que eles não precisariam temer os homens, os incrédulos, pois se nem um passarinho cai do céu e nem um cabelo cai da nossa cabeça sem conhecimento do Pai, quanto mais as nossas vidas estão protegidas por Ele. Né? Porque, até onde eu sei, Jesus não acrescentou uma cláusula de exceção, dizendo que
nós somos protegidos por Deus. Mas caso um demônio seja pago para matar um discípulo seu, através de um trabalho de macumbaria, aí nem Deus pode proteger. Né? Aí nesse caso, aí Deus não pode proteger. Não, a afirmação de Jesus é absoluta, sem exceção alguma. Nenhum mal recai sobre as aves do céu sem o consentimento do Pai. Sim, e Jesus continua: e vós valeis mais do que muitos passarinhos, mais do que todas as aves do céu. Quer dizer, se Deus não permite que nenhum mal venha, sem razão, sem a sua permissão, sem o seu ordenamento, sobre nenhum passarinho que existe por aí, quanto mais Ele não vai permitir que nenhum mal venha sem o seu consentimento sobre nós. E o mal que Ele determina que venha sobre nós, coopera para o nosso bem. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de coisa que foi dita naquele áudio, embora possa ter a aparência de ser algo altamente espiritual, revelação de Deus, o cara ora por fotos, o cara era ex-bruxo, então ele tem conhecimento de como o reino das trevas funciona. Não, ele não tem. Ele não tem conhecimento. Sabe por quê? Porque Éfeso era uma cidade famosa pela bruxaria. Em Atos é dito que quando as pessoas se converteram em Éfeso, eles queimaram vários livros de bruxaria. Paulo poderia ter dito: não vamos queimar isso aqui, não, vamos manter isso aqui numa biblioteca cristã, para que a gente estude esses livros de bruxaria, para que a gente entenda como o diabo opera. Não, Paulo não disse isso. Paulo disse: não, vamos queimar mesmo. Tudo que a gente precisa saber acerca do diabo está na palavra de Deus. A gente não precisa de conhecimento falso do diabo, porque o diabo, sendo o pai da mentira, vocês acham que ele não vai mentir para aqueles que servem a ele? A gente viu em algumas pregações passadas que o diabo mentiu para Jesus quando o diabo disse que os reinos deste mundo foram dados a ele, ao diabo, e ele, o diabo, poderia dar a quem ele quisesse. A gente viu que Jesus mentiu, que o diabo mentiu para Jesus. Se o diabo se atreve a mentir para Jesus, vocês acham que o diabo não vai mentir para aqueles que servem a ele? Vocês acham que o diabo não vai dizer para aqueles que servem a ele que ele tem mais poder do que de fato ele tem? Que ele pode mais do que de fato ele pode? Claro que ele vai mentir. Então, eu estou dizendo essas coisas porque aquilo que foi dito naquele áudio, embora possa parecer altamente espiritual, não passa de superstição barata e sem sentido, condenada por Deus na sua palavra. E é por isso que eu fiquei irritado e irado, porque essas coisas machucam. Não, eu estou dizendo que tem a aparência de espiritual, mas não é superstição pura. Não tem nada de espiritual ali. Se tem alguma coisa de espiritual, é espiritual no sentido de engano maligno. Para muitos, aquilo ali parece que tem sentido espiritual de Deus, revelação de Deus. Não, se tem alguma coisa de espiritual ali, é algo maligno. E como nós não somos gnósticos, a gente sabe que nem tudo aquilo que é espiritual é necessariamente bom, né? Os gnósticos diziam, lá no 2º século, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que te faz sentir alguma coisa assim, que você acha que é a unção do Espírito Santo, tudo isso vem de Deus, tudo isso é bom. Não, nós não somos gnósticos, nós somos ensinados a julgar todas as coisas. 1 Coríntios 11 é para que cada um julgue a si mesmo diante de Deus. Não se deixe, então, levar nem entristecer por pessoas que, ao tentar fazer o bem de modo completamente mal informado, espalham desconfianças e dúvidas. Tenha a plena confiança de que a minha avó, o Edemar e a Indiara, eles não morreram por algum pecado, ou por algum trabalho de macumbaria, ou porque o diabo os matou. Jó não disse: o Senhor o deu e o diabo tirou. Então nós não devemos dizer que o Senhor os deu a nós e o diabo pôde tirá-los de nós. Não. O Senhor os deu e o Senhor os tomou.
Sendo eles os filhos de Deus, Jesus disse que nenhum mal viria sobre eles sem consentimento do Pai. Então, a doença e a morte não veio de forma alheia à vontade de Deus. Não, a doença e a morte vieram por consentimento do Pai, por determinação de Deus. Nós estamos tristes, sim, pelas mortes deles, mas ao mesmo tempo nós devemos nos alegrar em meio a este sofrimento, sabendo que eles estão juntos na presença de Deus, onde há plenitude de alegria. Encerrando esse parêntese longo e voltando ao texto, embora Paulo afirme que os seus sofrimentos na prisão beneficiavam a igreja, ele certamente desejava a sua liberdade, ele certamente orava a favor da sua soltura. Do mesmo modo, nós devemos fazer com relação aos nossos próprios sofrimentos pessoais, porque sim, nós estamos entristecidos agora, especialmente pela morte da Indiana, ocorrida na tarde de hoje. Mas cada um de nós tem outros sofrimentos, né? Sofrimentos pessoais, lágrimas que nós derramamos e que muitas vezes as demais pessoas, os demais irmãos nem mesmo sabem. Nós devemos entender que esses sofrimentos estão beneficiando a igreja da mesma forma que os sofrimentos de Paulo beneficiaram a igreja, e nós devemos nos alegrar por isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode pensar que não deva orar para que Deus nos livre daquilo que nos faz sofrer. Como Paulo, nós devemos desejar ser libertos dos nossos sofrimentos, implorando a Deus em oração para que Ele nos dê a sua bênção e o seu consolo no lugar da angústia e da aflição. Mas enquanto esperamos a bênção e a libertação da parte de Deus, nós nos alegramos e nos regozijamos nos nossos sofrimentos, em meio aos sofrimentos, porque por meio deles nós estamos beneficiando a igreja. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, diz o Salmo 118, versículo 24. Esse versículo aqui tem claras implicações messiânicas, de acordo com o contexto dele. Mas deixando isso de lado, agora, nós devemos reconhecer que Deus é o arquiteto que planeja e traz à existência todos os nossos dias. Isso é verdade com relação aos dias em que o sol brilha soberano nos céus e continua sendo verdade também nos dias de tristeza, onde há lágrimas, desalento, desespero, sofrimento, nos quais o brilho do sol é encoberto pelas nuvens negras e o seu calor é mitigado pela chuva torrencial. Nós queríamos que Deus nos desse apenas dias alegres e ensolarados, mas muitas vezes nós recebemos dele dias escuros e tempestuosos. E esse verso nos diz algo que vai completamente contra a nossa intuição, contra os nossos sentimentos. Nós devemos receber com alegria e como dádiva de Deus todos os dias, até mesmo os dias nublados, até mesmo os dias chuvosos, tempestuosos. Alegrar-se com gratidão pela tempestade que se abate sobre nós é algo que só é possível àqueles que receberam nos seus corações o amor de Deus. E nós devemos nos alegrar com gratidão por esses dias, porque eu tenho aprendido uma coisa: nós somente seremos verdadeiramente gratos a Deus pelo fim da tempestade e pela volta do sol, quando aprendermos a estarmos alegres e gratos, mesmo nos dias em que a tormenta e o tormento parecem ser insuperáveis e insuportáveis. Talvez você esteja vivendo dias ensolarados, ou talvez os seus dias sejam dias de densas nuvens e chuva tempestuosa. Qualquer que seja o caso, tenha a certeza de uma coisa: este é o dia que o Senhor fez. Portanto, alegre-se e regozije-se em Deus e no dia que Ele fez para você. E talvez você pergunte: mas como? Como eu faço isso? Como é possível alegrar-me nos dias de chuva? Jesus nos dá a resposta.
buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É isso que Jesus nos diz. Esse é o nosso dever. Mas a graça de Deus é tal que o dever nunca está só, o dever nunca está sozinho, porque Jesus não para. Jesus continua dizendo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as tuas necessidades serão supridas. Ore a Deus como se a tua vida dependesse de Deus, porque de fato ela depende. Estude e leia a palavra de Deus como se de fato a tua vida dependesse de Deus e de fato ela depende. Esteja presente nos cultos como se a sua vida dependesse de Deus, porque de fato ela depende. Pregue o evangelho a todas as pessoas como se a vida delas dependesse de Deus, porque de fato a vida delas depende de Deus. Sem Deus, elas estão perdidas. Sem Deus, elas estão condenadas à eternidade do inferno. Viva neste mundo na presença de Deus. Viva neste mundo buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Viva neste mundo estando na presença de Deus, e você conseguirá se alegrar e regozijar em meio ao sofrimento, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. A mesma alegria que a minha avó, o Edemar e a Indiara agora estão usufruindo na presença de Deus, nós podemos experimentar agora mesmo. Se estivermos na presença de Deus, se vivermos neste mundo estando na presença de Deus, nós experimentaremos aquela plenitude de alegria. Faça isso e você terá alegria em meio aos dias de tempestade. E você sobreviverá a esses dias para ver novamente o sol brilhar sobre a sua vida. Em vez de dar lugar à tristeza, ao desânimo, à ofensa e ao escândalo, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as tuas necessidades serão supridas. Em vez de dar lugar à tristeza, ao desânimo, à ofensa e ao escândalo, alegre-se em meio aos sofrimentos e busque a Deus com insistência para que você seja livre daquilo que agora te faz sofrer. Amém.